Pessoal, então eu vou começar a aula. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu me chamo Jéssica. Os próximos encontros, né, serão comigo. Eu vou mostrar para vocês já um cronograma dessas aulas. E inicialmente nós temos então 7 encontros, ok? Hoje será nosso primeiro. Eu vou me apresentar e eu gostaria também, antes de começar o nosso conteúdo, enfim, nossos assuntos, os temas, eu gostaria que vocês se apresentassem também. Eu imagino que vocês já tiveram que se apresentar em algum outro momento, né? Porque vocês tiveram aulas tiveram oficinas com outros professores, mas como eu não os conheço, eu vou pedir a gentileza, então, se vocês puderem falar, tá bom? Profissão e a motivação do curso, esse tipo de coisa, enfim, se apresentarem do jeito que vocês acharem melhor, tudo bem? Então, aqui temos a Laura, a Solange, Priscila, o William, o Alexandro, deixa eu ver as demais pessoas. Então, se vocês puderem se apresentar, ou mesmo quem não conseguir, não puder abrir a câmera ou falar no microfone, se quiser colocar. Solange, fica à vontade, pode falar. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Meu nome é Solange, eu sou coordenadora pedagógica de um centro de educação infantil aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Uhum. E minha motivação pelo curso é porque desde o ano passado, eu e o grupo, né, de professoras do SEI, nós estamos procurando alternativas para trazer esse tema, né, da sustentabilidade para os nossos pequeninos, né? Nós também temos uma área verde no SEI, né? A gente tem algumas árvores frutíferas, a gente tem mamão, a gente tem pitanga, maracujá, a gente também faz um plantio da mandioca e acompanha um ciclo de 1 ano para depois colher, né? A gente tem uma tentativa de ter uma horta que ainda não foi para frente, né? A gente não tem um solo muito bacana aqui no SEI, mas a ideia é essa, né? De trazer esse tema da sustentabilidade, da conservação e do meio ambiente para os pequeninos e para as famílias que a gente atende. Certo. Ai, muito legal. E parabéns pelos projetos, Solange. Ok. Obrigada, querida. Obrigada por se apresentar. E eu espero poder contribuir em alguma parte para você, então. E parabéns. Que legal. Eu sou professora, eu dou aula para Fundamental 1 e 2, né? Eu dou aula de inglês, e eu estou participando do curso para aprender e poder passar sobre meio ambiente, sustentabilidade, esses assuntos, né, que eu acho que é importante. E aí eu estou aqui para aprender. Tá certo, que legal. Ok, obrigada por se apresentar, Laura. Espero poder contribuir também. Obrigada. Qualquer coisa é só falar. Bom, me chamo William, né? Sou de Mogi das Cruzes e atuo na área da assistência social, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para criança e adolescente. Ai, que legal. E a motivação do curso é realmente ter esse apoio, né? Como ajuda na forma de trabalho também, né? Porque a gente vê que os currículos, né? Eles não trabalham muito a questão do meio ambiente, né? Num todo, assim. Então, eu acho que para esse momento seria importante, assim, para a formação e uma força no trabalho mesmo, né? Certo. Até anotei aqui sobre o que você falou do currículo, porque a gente também vai falar disso. E você é da Prefeitura de Mogi, como você falou, né? Na cidade de Mogi também, certo? Isso, é. Ok. Aí a gente tá com a questão com a subvenção da própria prefeitura, né? Uma OSC, né? Entendi. Tá certo, William. Obrigada por se apresentar. Obrigada. Bom, ok, então. Então, pessoal, eu vou começar a aula. Obrigada. Sejam bem-vindos, né? A essa aula novamente, e obrigada pela participação de vocês. Então, eu vou me apresentar e vou já avisar de antemão, caso vocês tenham dúvidas, questionamentos, comentários, né, fiquem à vontade para abrir o microfone, tudo bem? Eu estou
com 2 telas aqui, então eu consigo ver também caso vocês mandem no chat, mas por mim não tem problema, tá? Daqui a pouco eu vou colocar a apresentação aqui na tela principal, e aí eu não verei mais vocês nessa daqui, eu estou vendo na aula do lado, mas se vocês tiverem questões, comentários, que seja, não tem problema, vocês podem abrir o microfone, não é algo que me atrapalha, tudo bem? Só estou falando porque às vezes a gente está no meio, né, de algo, e aí vocês têm alguma pergunta, algum comentário, e às vezes deixa passar e depois esquece, ou já não está dentro do mesmo contexto, então eu estou avisando, tá bom? Então, qualquer coisa é só me avisar. Bom, então, o tema dessa oficina de hoje, dessa aula, na verdade, é conservação e sustentabilidade, né? Como vocês falaram aí nas apresentações, né, que a ideia do curso, a motivação é justamente buscar mais conhecimento ou trocar experiências, porque, na verdade, isso é uma grande troca de experiências, né, sobre esses assuntos, sobre a questão ambiental, que é o cerne disso tudo, né? A questão ambiental, ela engloba conservação, sustentabilidade, educação ambiental, mas todas elas estão nesse tema maior. E aí, a proposta, então, vocês tiveram já algumas oficinas bem interessantes, né, pelo que eu pude ver, com o Matheus e com o Ricardo também, sobre temas relacionados à educação ambiental e à sustentabilidade, e aulas mesclando teórico e prático. A proposta das minhas aulas, eu já vou explicar para vocês, né, porque são aulas mais teóricas, então nós não teremos oficinas práticas, mas vou falar dos temas para vocês e qual é, então, a ideia do que a gente vai fazer, ok? Então, como eu disse, eu sou Jéssica, eu sou moradora da cidade de Mogi das Cruzes, eu sou geógrafa de formação e trabalhei bastante tempo com áreas protegidas, unidades de conservação em pesquisas de mestrado dentro dessa área, com áreas protegidas, inclusão social e conservação dentro de unidades, né? E a minha especialização inteira é em geografia física dentro dessa área ambiental mesmo. Então, eu espero que eu possa contribuir com vocês também. E aí, qual é a ideia, né? As nossas aulas, elas serão, então, mais teóricas, ok? E, na medida do possível também, caso vocês tenham sugestões, inclusive para adaptação, porque, né, acho que o William, né, comentou sobre o currículo, e é um ponto importante também, essa preocupação que a gente tem, né, com o currículo do ensino básico, de ensino fundamental 1, fundamental 2, de como contemplar essas questões relacionadas, né, à questão ambiental. Então, dúvidas, comentários e afins, fiquem à vontade, tudo bem, para me perguntar, estou aqui para isso. Eu vou colocar, então, a apresentação, acho que todos vocês estão vendo, certo? Isso também, caso vocês tenham algum problema para visualizar ou com áudio, por favor, me avisem, tá bom? Não é comum acontecer, né, mas às vezes acontece. Então, coloquei aqui a nossa aula 1 de hoje, dia 4 de setembro, né? Coloquei o nosso cronograma dos encontros, então nós teremos 7 encontros ao total, ok? O segundo será na próxima quarta-feira, dia 11/9, depois 16/9, que é na outra segunda, 18/9, 23/9, 25/9 e 30/9. Na próxima, e aí em outubro, na primeira semana, vocês têm a finalização do curso com o Ricardo, né? Então, esses temas que nós teremos, eles têm uma contextualização mais teórica, mais como um aporte mesmo desses temas, né? E, novamente, sendo o escopo educação ambiental. Então, são temas que estão relacionados, existe toda uma correlação entre esses temas, e a ideia é que ofereçam fundamentos, né, sobre a questão ambiental, sobre sustentabilidade, sobre conservação, e sobre as principais problemáticas ambientais que a gente tem hoje no planeta, e que elas envolvem questões geopolíticas, questões geográficas, históricas, ambientais, socioambientais, né? Vocês que trabalham com esses temas e trabalham com o público também, e a gente sabe disso sendo professor, o quanto esses temas são complexos, né, e o quanto eles exigem da gente também. Então, aqui eu coloquei os principais temas que nós vamos trabalhar, ok? A gente começa hoje por esse tema de conservação da diversidade biológica e sustentabilidade, que é um tema super importante, e vocês têm trabalhado nessas últimas semanas questões de sustentabilidade e de educação ambiental, né, nas oficinas. E aí, os nossos próximos temas. Então, recursos naturais,
desenvolvimento econômico e sociedade de consumo, que é um tema bem importante. Vejam novamente, como eu disse, eles estão todos relacionados, ok? Então, não necessariamente acabam um e a outra aula é completamente diferente, né? Elas têm relação. Modelos de desenvolvimento econômico, eu coloquei aqui o caso chinês, de um país emergente como um caso específico para a gente comentar um pouco, porque o papel da China hoje no mundo, né, em termos geopolíticos e ambientais, é enorme, né, o papel da China, assim como o papel dos Estados Unidos, das grandes potências, e aqui a gente vai falar um pouco sobre como os países centrais e como os países emergentes, né, e periféricos lidam em relação às questões ambientais e com os temas de sustentabilidade. E isso é bem importante, né, o ano que vem a gente vai sediar no Brasil, se eu não me engano, é em Belém, a COP30, né, a Conferência para o Clima que a gente tem, que ocorre a cada 2 anos, então será no Brasil. Então, são temas importantes, e a questão de sustentabilidade, vejam que ela aparece de novo aqui. Coloquei outros temas, os avanços tecnológicos e suas implicações no mundo natural, que é quando a gente pensa, né, no futuro da tecnologia e, sobretudo, no futuro das questões ambientais, uma área importante que surgiu, né, que tem emergido, é a área de biotecnologia, que imagino que vocês também já tenham ouvido falar, né, uma área importante, né, então coloquei também um tópico desses para a gente pensar, e aí coloquei 2 aqui temas grandes, né, e importantes também, que não tem como a gente fugir desses temas hoje, sobre mudanças climáticas, guerras e fome no mundo, e sobre mudanças climáticas, guerras e reorganização do mercado global. Ok? Se tem um assunto que nós escutamos a todo momento, bom, e nós estamos vivenciando isso, esse assunto, ele está relacionado com as mudanças climáticas, né? O tempo inteiro nós estamos vivendo e falando sobre isso, e é também um desafio, até dentro de sala de aula, porque são temas muito complexos e que muitas vezes a gente fala sobre e se sente de mãos atadas também. E, para finalizar, né, na verdade, para amarrar esses temas todos que nós vamos trabalhar, eu coloquei aqui sobre novos paradigmas sustentáveis, ok? Então, para a gente finalizar esses encontros teóricos, tentando entender o que dá para fazer. Ok, nós temos uma série de problemas, né? A questão ambiental está no cerne desses problemas todos, nós temos uma série de grandes problemáticas geopolíticas e socioambientais acontecendo no planeta, e aí o que a gente consegue fazer a partir disso, né? Ou quais são as perspectivas, ou de repente um prognóstico, ou vários, que nós podemos ter em relação a isso tudo. Então, esse tema aqui, os novos paradigmas sustentáveis, eles fecham esses assuntos que nós trabalharemos durante o mês de setembro, né? Exceto na próxima segunda. Todas as outras segundas e quartas, eu estarei com vocês, então, nesses encontros. Ok? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Tudo certo? Acho que está tudo bem, né? Bom, caso vocês tenham, então, me avisem, ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Certo, então. Bom, então, gente, eu vou... para a gente começar agora, eu vou pedir nesse momento para que o suporte técnico, o Nando, ele passe... eu coloquei 3 vídeos curtinhos para vocês, e aí eu vou explicar rapidamente qual é a minha ideia desses vídeos, tá bom? São 3 vídeos de um ilustrador que chama Steve Cutts, ele também... além de ilustrador, ele trabalha com cinema há muito tempo, e ele é um crítico, como vocês vão perceber nos vídeos, ele fala sobre muitos temas globais, de atualidade, de todos os níveis que vocês imaginarem, né? E aí eu coloquei são 3 vídeos curtinhos, tá bom? Para a gente iniciar o tema. O primeiro deles é esse mesmo, ele chama Man, o Homem Capitalista, e aí, em sequência, vem outros 2, que é o Man 2020, que é bem curtinho, acho que tem 1 minuto e pouco, que fala sobre a pandemia, e um terceiro que fala sobre temas que a gente vai ver, principalmente sobre consumo e questões de sustentabilidade. Então, eu vou passar as animações, a gente vai passar aqui para vocês, e aí, terminando as 3, a gente conversa sobre, tudo bem? Tá. Obrigada, Nando.
New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. The new iPhone 6. Get yours today. New, better. The new iPhone 10. The new iPhone 10. Buy today. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy it. 21. Complete. Nando, muito obrigada por colocar. Gente, então, acho que vocês conseguiram ver, né? Eu deixei esses 3 vídeos por alguns motivos, por alguns objetivos, na verdade. Alguém gostaria de fazer algum comentário, reflexão, qualquer coisa, comentar sobre? Enfim, vocês gostaram, acharam ok? Algum comentário? Não, ninguém? Oi. Oi, oi, Camila. Oi. Eu assim, eu já assisti esses vídeos porque, né, passa na rede social, né. É, Isso. Mas é bem isso que acontece hoje em dia, a gente só consome e a gente não pensa nas consequências de toda aquela produção e aquele descarte, né, que a gente faz. E na verdade o planeta vai continuar aqui, né, o problema é que a gente vai deixar ele inabitável mesmo. pois Inabitável é. para os netos, para os filhos, e é isso.
E é isso que a gente tem como futuro. É difícil ver, né? Na verdade, a gente, esses temas, muitas vezes, quando a gente pega esses temas para falar, e a gente quer ter perspectivas melhores para comentar, mas às vezes é um pouco difícil mesmo. Mas obrigada, Camila, pelos comentários, tá bom? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Bom, novamente, gente, caso vocês queiram comentar algo, perguntar, tá? Fiquem à vontade. Pois é, difícil, né, lidar, principalmente porque eu não sei nem dizer tão próxima e em muitos momentos já é uma realidade agora, né? A gente vai falar mais para frente, né, sobre mudanças climáticas nas próximas aulas, mas são assuntos que se há algumas décadas, né, ou pelo menos no início do século XXI a gente discutia como, pode ser que ocorra no futuro, são assuntos que estão acontecendo, são questões que estão acontecendo agora, né? A gente está passando por isso o tempo todo, né? A Priscila colocou aqui, né? Às vezes esquecemos que não existe jogar fora, pois tudo está dentro do nosso único planeta e não existe um plano B, né? Não que a gente saiba ainda e não que será acessível um dia, né? Mas é uma outra questão. E, de fato, esses assuntos, esses pontos de não se pode jogar nada fora é um assunto que é algo, inclusive, que dentro de escola a gente trabalha muito, e com adolescentes e com crianças, né, que muitas vezes não têm essa percepção, né, é só a gente pensar como as questões todas hoje, o que a gente consome, sobretudo, é industrializado, acho que é só um exemplo, mas explica bem também, e como os nossos alunos, eles acham muitas vezes, eu percebo isso mais em crianças, mas adolescentes também não têm muita noção de onde as coisas vêm, mas como eles acham muitas vezes, quando a gente escuta esse tipo de coisa, que o leite vem da caixinha do supermercado, e que as pessoas acham que fora de sala de aula isso não acontece muito, né? É um exemplo de como as pessoas realmente não sabem, e sobretudo quando a gente pensa em crianças e adolescentes, né, muitas vezes não conseguem dimensionar de onde realmente vêm as coisas e quais são os custos reais desses produtos que a gente consome, né? Que é o que fala, inclusive, no final desse último vídeo sobre os custos dessa cadeia de produção que a gente tem. Então, a minha ideia, quando é uma atividade de ativação, né, quando eu trago esses vídeos, e que dá, inclusive, para a gente trabalhar em diferentes cenários dentro de sala de aula, claro, respeitando, né, o público-alvo, a faixa etária, mas eu acho que eles chamam a atenção, eles são curtos, e vindo de um tempo de redes sociais que é uma outra questão também, né, mas que é importante, que as pessoas cada vez assistem coisas mais curtas, né, e adolescentes, que é algo que eu percebo muito, eles ficam entediados muito rapidamente, então se são vídeos muito longos também, de repente, isso dá um pouco mais de trabalho para trabalhar, mas eu trago esses temas porque só nesse primeiro do Homem Capitalista dá para discutir uma série de questões, né, então, começando de fato, quando a gente pensa pelos vários níveis, né, que as cadeias de produções elas atingem, fora a exploração animal, fora a exploração dos recursos naturais, que é algo que também aparece no terceiro vídeo, que começa lá no processo produtivo, né, da prospecção de um recurso até a produção, né, a fabricação, a comercialização, todo o marketing em cima desse produto também, que é muito importante, e aí a gente entra em sociedade de consumo, né? Então, esse terceiro vídeo dá para trabalhar temas importantes também, né, dentro da educação ambiental, porque ele traz várias coisas. Ele mostra sobre obsolescência programada, obsolescência perceptiva, que são temas que a gente vai trabalhar aqui no curso também, né, que a programada é aquela feita para que as coisas estraguem no determinado período ou que elas se tornem obsoletas mesmo num determinado período, cada vez mais curto hoje em dia, que é justamente para que cada vez a gente consuma mais também, e a perceptiva, né, que é o que mostra lá no caso do iPhone com o Y dele que aparece, porque também esse ilustrador, ele troca as marcas, então, no final do vídeo, quando o garoto acorda, já está quase no iPhone 3000, né, e que essa obsolescência perceptiva, ela está o tempo todo dentro das nossas vidas, né, a gente convive com isso o tempo todo. E se para adultos é difícil, né, pensando novamente em crianças e adolescentes, isso ainda deve ser muito, muito pior, né, porque
juntando a questão, né, de consumismo, de tantas coisas que a gente tem ao alcance, você vê pessoas com outros, sei lá, com um celular muito melhor do que o seu, ou muito diferente, ou muito mais tecnológico, e você não ter isso também, é um negócio que a gente sabe que, para eles, né, pensando em crianças e adolescentes, é pior, né, mais difícil. Na floresta mesmo, quando tem crianças e às vezes até alguns adultos que espantam ao encontrar frutos, que se espantam ao encontrar frutas e alimentos na floresta, e me chamam de louca por aguentar ficar o dia todo sem acesso à rede de comunicação. Ai, que interessante, Priscila. Pois é, né? Porque eu acho que eles dão... Bom, aí você pode dar o relato, né? Você está falando aqui, porque eu imagino que eles realmente não saibam que esses alimentos vêm, né, de áreas florestadas, né? E você ficar um dia... Como você aguenta, né? Porque no final das contas pensando na realidade que a gente tem hoje, na conjuntura que a gente tem, passar o dia inteiro fora de uma rede social, fora de enfim, de acesso à comunicação com outras pessoas é algo super difícil também, né? Então acho que é isso. Esses vídeos, eles têm... Bom, esse canal eu coloquei na apresentação para vocês também, sugestões lá no final de vários outros vídeos interessantes, tem sobre muitos temas, ok? Mas deixei alguns como, de repente, só mesmo uma ativação para a gente começar nossos conteúdos, né? E esse segundo, que é o curtinho, que fala sobre o homem capitalista em 2020, na pandemia, eu achei uma sacada muito interessante fazer. É 1 minuto, mas fala muita coisa também de como, teoricamente, o ecossistema, sem a gente tão presente em 2020, né, atuando, impactando sobre todos os ambientes, como houve diferença em relação a isso. É óbvio que também que é um vídeo, enfim, é uma alusão ao que realmente estava acontecendo em 2020, durante o período da pandemia, mas eu achei bem interessante também o autor fazer esse vídeo tanto tempo depois, né? E no primeiro, algumas questões, então, que eu sempre coloco quando a gente fala sobre consumismo, conservação, então, a exploração de recursos naturais, a exploração animal em todos os aspectos, né? Em todas as escalas, de entretenimento, né, de alimentação, como proteína animal, mas também de descarte, de exploração para outras questões, como é o caso de cosméticos e a indústria, né, a indústria estética de cosméticos, e ele mostra vários níveis de exploração que eu acho interessante também, que a gente consegue discutir, né, além da sobrecarga global e a sobrecarga de recursos naturais que aparece lá no primeiro vídeo. Então, acho que era isso que eu gostaria de comentar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu acho que eu já li todos aqui. Priscila, Camila, obrigada pelos comentários. Deixa eu ver aqui. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, tá bom? Fique à vontade, ok? Eu vou, então, continuar a apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, só me falar. Bom, então aqui eu fiz essa contextualização dos temas para vocês, conforme eu comentei, ok? Os links dos vídeos também, no final eu deixo todos os links do que a gente está vendo em aula para vocês. E aí aqui, gente, eu coloquei o que vai ser o tema principal desses encontros, né, que nós teremos, sobre a questão da sustentabilidade, o papel fundamental que a sustentabilidade tem hoje e por que ela alcança níveis tão importantes, né, em termos de discussões em todas em escala planetária mesmo. Então, coloquei para vocês, no final eu coloco as referências, mas como a gente vai tratar de muitos assuntos, várias vezes, sempre que possível, na verdade, eu já vou colocando os materiais para vocês ao longo dos slides mesmo, porque às vezes, quando vocês forem consultar materiais, se vocês forem consultar, eu acho que fica mais fácil. Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Aqui é a Jéssica. Eu vi que você entrou agora, boa noite, tá bom? Qualquer coisa, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Paula, eu vou dar continuidade aqui. Cheguei a tempo. Perfeito. Tudo bem.
Paula, então, eu sou a Jéssica, esses próximos encontros eu sou geógrafa, a gente vai falar sobre temas relacionados à sustentabilidade, ok? Nós temos 7 encontros, 7 aulas teóricas, nós estamos no começo, se você tiver alguma dúvida, só me avisar, tudo bem? Perfeito. Ok, qualquer coisa pode abrir o microfone também, tá bom? Só me falar. Então, aqui, gente, esse livro, né, que chama Ecologia e Sustentabilidade, eu coloquei como referência porque tem vários temas que eu uso como referência principal, porque ele é atualizado, né, e os autores são pesquisadores enfim, que tem muito afinco pelo tema que eles trabalham, e aí eu coloquei esse conceito aqui de sustentabilidade para vocês. A Paula colocou aqui, quem não conhece precisa conhecer, se quiser falar mais, fica à vontade, tá? Exatamente, é um material super bom, ok? É muito interessante mesmo, fala, assim, a infinidade de coisas e de uma forma muito prática, muito didática, que a gente consegue, inclusive, aplicável, que é uma grande questão que a gente tem também, ok? Então, hoje, eu começo por esse livro, vocês vão ver que ao longo dessa aula de hoje, ele desaparece, mas não é que nós não vamos mais falar desses temas, na verdade, como eu disse no início da aula, sustentabilidade é o ponto principal, a gente começa por aqui e os assuntos que serão desenvolvidos, eles vêm a partir desse tema, tá? Então, eu coloquei um conceito para vocês sobre esse tema, que sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo prazo. Esse conceito também se refere às pessoas preocupadas em transmitir um mundo melhor para as gerações vindouras, né, que assim nós esperamos que aconteça. Então, só lembrando, existem muitos conceitos sobre sustentabilidade, né, dentro do escopo, então, da questão ambiental, muitos, de diferentes autores, novamente, eu peguei esse porque eu acho um conceito completo, né, e fala de questões muito básicas, de uma premissa muito básica, que é a gente ter condições de manter um planeta, né, para pensando nos seres que estão, os seres vivos, né, não apenas em nós seres humanos, mas pensando nos seres vivos hoje e pensando nas futuras gerações, né, e aonde esses sistemas naturais, quando a gente pensa em geossistemas, em ecossistemas, não apenas esses sistemas naturais, mas também os sistemas culturais, eles consigam sobreviver e coexistir, que é muito mais importante, né, porque o que a gente tem ao longo da nossa história, na verdade, é uma sobreposição, né, onde na verdade, os sistemas antrópicos se sobrepõem aos demais, né, aos outros sistemas naturais, e não uma coexistência de fato, senão nós não estaríamos nesse desequilíbrio global em termos ecológicos que a gente está, né. Ok, então, vamos lá. Gente, então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me avisem, tá bom? Ou comentários. Então, aqui eu coloquei esse conceito sobre sustentabilidade, que é o nosso tema principal, como eu comentei, e aí aqui para a gente começar, né, falando, então, mas afinal, por que a urgência na agenda ambiental global sobre sustentabilidade? Então, se é um tópico que nas últimas décadas, né, tem se falado cada vez mais, e hoje em dia chegou num ponto de urgência, né, de emergência global, na verdade, que não há como ser ignorada, porque antes a gente ainda, até 20 anos atrás, né, nós escutávamos muito falar sobre o buraco da camada de ozônio, né, eu não sei se vocês se lembram, quem é da época, porque eu não sei quais são as idades aqui, mas nos anos 2000, o Al Gore lançou um documentário, né, chamado Uma Verdade Inconveniente, e esse documentário que é sobre mudanças climáticas, né, na época como aquecimento global, como foi chamado, esse documentário ele ganhou proporções gigantescas, e aí eu me lembro que a questão da camada de ozônio, ela começou a ser, já não era mais um ponto que, eu me lembro que no tempo de estudante se falava muito sobre a camada de ozônio, e aí o termo de aquecimento global, ele ganhou uma outra escala, né, e, enfim, foi um documentário muito controverso à época, mas eu me lembro que foi um marco dos anos 2000 sobre esse tema, falando de forma midiática, e hoje a gente tem, né, inúmeras pesquisas, instituições, né,
que falam sobre mudanças climáticas e questões globais, e ainda assim, muitas vezes a gente escuta que não é tão grave assim, ou que não está de fato acontecendo, quando no começo da nossa aula a gente estava falando disso. Nós estamos, né, vivendo isso na pele, só que há ecossistemas e lugares e habitats que estão sofrendo muito mais do que outros, mas ainda assim, de um ponto de vista global, a gente já está passando por isso, né? Não é uma realidade futura, não é que daqui, no final do século vai acontecer, né? Pensando em mudanças climáticas, por exemplo, já está acontecendo agora. Então, quando a gente pensa nessa agenda ambiental global, né, sobre o tema de sustentabilidade, e por que é tão importante essa conservação, né, eu quis voltar um pouco lá atrás e colocar alguns temas para vocês. São teóricos, mas são bem importantes sobre isso, né? Então, eu peguei algumas referências sobre esse autor, o Stephen Jay Gould, que ele na verdade, né, ele já faleceu, ele foi um grande biólogo evolucionista, né, e aqui eu coloquei para vocês, um paleontólogo, teórico evolutivo e um dos escritores de ciência mais populares do século XX, dentro da biologia também e dentro das áreas de teoria da evolução, né? Então, essas frases aqui, essa citação, queremos lembrar a vocês que 99% ou mais de todas as espécies que viveram sobre a Terra estão extintas, é algo de muito, muito impacto, porque a gente normalmente não pensa nisso. Claro que tem um contexto, né, que ao longo dos bilhões de anos, pensando em tempo geológico, né, existe um contexto para isso, mas é uma situação importante, né? E precisamos pensar na importância da retomada sobre a visão ecológica e evolutiva da conservação biológica. Então, antes da gente falar por que a sustentabilidade é tão importante, né? Quais são os fundamentos da sustentabilidade e aonde a gente consegue aplicá-la no dia a dia, né? A gente precisa pensar por que esse fundamento precisou existir, né? Porque o termo de sustentabilidade precisa existir, o que aconteceu para a gente chegar nesse ponto, né? Então, e aí aqui eu já coloquei a referência também, que é um livro só sobre ensaios relacionados, né, a questões globais e esses temas sobre extinção de espécies e conservação e qual é o caminho que nós estamos indo em relação a isso, né? E aqui ele coloca, né, a extinção é o destino da maioria das espécies, normalmente porque não conseguem se adaptar de forma suficientemente rápida às condições, né, de mudanças de clima ou competição. E aí, novamente, é um lado, eu até peço uma licença, porque são questões mais biológicas, né, mais da área da biologia, embora não seja a minha área, dentro da geografia ambiental, né, não tem como, e da biogeografia não tem como a gente falar sobre isso também. E aí, novamente, pensando na questão ambiental global, a biologia tem uma importância muito grande, tá? Então, eu coloquei essa citação aqui para vocês também, né, do mesmo autor, falando sobre, isso é muito importante, porque dentro de um contexto faz diferença. Então, aqui, né, a extinção é o destino da maioria das espécies, normalmente porque não conseguem se adaptar de forma suficientemente rápida às condições cambiantes, né, de mudanças de clima e competição. E aí, pensando nesse contexto que nós estamos hoje, que a gente está falando até agora sobre, né, de mudanças climáticas, de severas mudanças em pouco tempo, né, em um curto período, essa frase faz muito, muito sentido. A quantidade de espécies, né, que já desapareceram ou que irão desaparecer num curto período de tempo por motivos antrópicos, né, por razões antrópicas, é algo muito, muito assustador, né, e aí eu trouxe mais exemplos disso para falar para vocês. Então, eu coloquei aqui, afinal, por que conservar, né? Por que é tão importante a gente falar de conservação? Aí, pensando na escala geológica, de tempo geológico, né, e de tempo histórico, que é o nosso tempo, então a gente começa aqui na escala geológica em 4 bilhões e meio de anos, né, mais para frente eu coloquei alguns pontos, não na sala de hoje, mas de retomadas de biomas desse tempo geológico, e aí eu coloco para vocês, e caso vocês achem que não precisa, a gente vai para frente. Mas aqui, alguns pontos, então, em relação a isso, né, nós tivemos, em tempo geológico, nós temos 4 bilhões e meio de anos, né? E nos últimos 150 anos, em média, o ser humano, ou as razões, na verdade, nossas ações antrópicas, são responsáveis, né, por um número assustador de mudanças e de extinção de espécies.
Então, pensem, de 4,5 bilhões, né, de tempo geológico, a gente está falando de grandes mudanças né, a nível global dos últimos 150 anos, que é o tempo histórico, né? Então, em tempo geológico, por que a importância de conservar, né, os ambientes? Por conta de... Oi, Wilna, é isso? Boa noite, seja bem-vinda. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? E então, aqui, em termos de tempo geológico, o que nós temos? Consumo e domesticação de animais, controle biológico, fabricação de remédios, testes de remédios. Eu coloquei aqui 2 exemplos, né, que foram tratados para a hanseníase, de espécies que foram importantes para para remédios de hanseníase e hemofilia, 2 doenças importantes, polinização de plantas de agricultura, ecoturismo e mais uma série de motivos da importância da gente conservar as espécies pensando do ponto de vista biológico. E aqui no tempo histórico, né, além de tudo isso daqui, que não está excluído aqui, só é um complemento, eu coloquei as razões éticas e as razões acadêmicas, né, e a importância da ciência, porque tudo que a gente tem hoje, né, e a chance de nós estarmos errados quando nós pensamos em prognósticos, em perspectivas para o planeta em relação à sustentabilidade, né, isso vem da área científica, isso é muito importante, né, a ciência pode nos ajudar, e ela faz isso, né, ela nos dá muita luz em relação ao que a gente pode fazer em relação ao planeta, né, a como ter um planeta habitável e melhor, pensando aí nas próximas décadas, nos próximos séculos, em futuras gerações, como fala o conceito de sustentabilidade. Então, eu coloquei aqui alguns pontos, claro que tem mais um monte, tá bom? Tem vários outros, eu coloquei alguns sobre isso, né? E por que essa discussão é importante hoje, né? O impacto humano é tão grande assim? E aí eu sei que é uma coisa muito, muito óbvia, mas não custa a gente relembrar. Sim, né? O impacto antrópico, o impacto humano, do ponto de vista biológico, né? E geológico, ele não é só grande, né? Ele é catastrófico. Então, isso é bem importante também, ok? E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Quando a gente fala de impactos antrópicos. Então, quando a gente fala de transformação da paisagem, nós temos, majoritariamente, 2 tipos de paisagem, as paisagens naturais e as paisagens antrópicas, né? Esse conceito é de um biogeógrafo chamado Aziz Absaber, que é bem importante dentro dessa área, e explorou esse tema por muito tempo, e dentro desse conceito de paisagem, né, as paisagens transformadas, antropizadas, o nome já diz, né, são as paisagens que a gente tem influência e que a gente transformou ao longo da nossa existência. E as paisagens naturais não necessariamente são paisagens que não há nenhuma interferência humana, mas que elas conseguiram predominantemente, né, passar pelas eras geológicas sem grandes interferências nossas, né, sobretudo as mais antigas. Então, quando a gente fala de exemplos de impactos antrópicos, eu coloquei aqui, transformação da paisagem, então, distúrbio, destruição de habitat e fragmentação do habitat, né. Quais são as paisagens que a gente ainda tem uma preservação maior, né? Deixa eu só anotar isso aqui. As paisagens que a gente ainda tem, grandes desertos, grandes áreas montanhosas, onde o acesso humano é muito difícil, as cadeias de montanhas, né, as cordilheiras, que, novamente, não quer dizer que a gente não tenha chegado lá, mas que o acesso é mais difícil. Grandes áreas florestadas, por exemplo, quando a gente pensa na floresta equatorial do Congo, ou na própria floresta amazônica, de áreas ainda que são muito restritas e que não há grande interferência humana, né, são alguns exemplos que eu consigo dar. Muitas vezes, quando eu pergunto para os alunos do que eles conseguem pensar em paisagens naturais, né, e aí se eu mostro uma foto de praia, por exemplo, eles me dizem, é uma paisagem natural, sem sombra de dúvida. E aí a gente tem uma série de questões relacionadas a isso, de questionamentos, se pode ser ou não, né, pensando o quanto os oceanos, por exemplo, são impactados em relação a atividades antrópicas, a mesma coisa a Amazônia, né? Se eu mostrar uma foto da Amazônia de uma área florestada, a gente pode pensar, o impacto aqui é muito pequeno, mas a quantidade de atividades antrópicas desenvolvidas dentro da floresta amazônica, por exemplo, é gigantesca, né? Então, a gente tem projetos hidrelétricos, mineração, agronegócio, pecuária, enfim, atividades extrativistas, que já é mineração, né? Muita coisa acontecendo, né, mesmo dentro de uma área natural.
Mas, novamente, as atividades econômicas, elas não estão sendo colocadas como vilãs ou como contrárias ao desenvolvimento, não é isso. Mas é um ponto para a gente pensar, né? E aqui coloquei outros exemplos, então. Superexploração das espécies, 200 milhões de tubarões são mortos por ano, né, em áreas oceânicas, a poluição química, a introdução de espécies exóticas e a introdução de doenças, né? São alguns exemplos para a gente falar dos impactos antrópicos que a gente tem, ok? Aqui coloquei uma foto, né? Aqui poderia ser tranquilamente de áreas florestadas dentro da floresta amazônica, mas coloquei, então, exemplos que são, novamente, que são até importantes para o desenvolvimento, né? Então, um loteamento, áreas de rodovia que passam, a gente muitas vezes nem pensa sobre isso, né? Quando está numa rodovia ou algo do tipo, mas ali costumava existir um habitat antes da nossa intervenção. Então, coloquei aqui alguns exemplos para vocês de impactos antrópicos, e, novamente, pensando nisso, né, sobre o porquê conservar, né, eu coloquei alguns exemplos de como a gente conseguiu extinguir uma série de espécies ao longo do tempo. Eu coloquei só alguns, né, então essa é do lobo inglês, que ele foi extinto na Ilha Britânica em 1770, né, aqui eu coloquei de outras espécies, né? Essa daqui, a quagga na África do Sul, extinto no século XIX, último indivíduo morto no zoológico de Amsterdã em 1883, né? O tigre de Cáspio, na China, Afeganistão, último e outros países asiáticos, o último indivíduo foi morto a tiro em 1957, né? Então, esses exemplos que eu coloquei são para ilustrar em relação, né, a questões antrópicas, porque isso tudo essas extinções aconteceram por nossa causa, né, e coloquei aqui um gráfico da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Ela hoje é uma das principais instituições internacionais que dita sobre questões relacionadas a áreas protegidas, a priorização de espécies para conservação, né, e é global, ela é bem importante. E aí coloquei aqui, né, as taxas de extinção de aves e mamíferos, com o aumento mais dramático ocorrendo nos últimos 150 anos dentro desse gráfico, né, então mostram aqui de aves, mamíferos, né, e o número de espécies se encaminhando para a extinção que a gente tinha, como era entre 1600 até 1800, né, e aí como esse número cresce exponencialmente de 1850 até 1899, depois de 1900 até, na série histórica, né, de 50 anos, entre 1850 e 1899, 1900 até quase 1950, né, então é um número absurdo, e aqui está fazendo essa comparação de apenas dois grandes grupos, né, de aves e de mamíferos. E aí aqui eu coloquei para vocês sobre as 5 grandes extinções em massa que nós tivemos. Eu fiz um resumo do resumo, eu deixei em materiais complementares várias outras coisas sobre isso, caso vocês queiram e se interessem, né, mas eu fiz um resumo disso sobre a importância da gente falar dessas 5 grandes extinções, porque, novamente, qual é a importância de conservar? Por que conservar? Porque nós falamos tanto em sustentabilidade, né? De onde nasceu essa preocupação lá atrás. Então, nós tivemos grandes 5 extinções em massa, a gente lembra muito da última, né? Há cerca de 65 milhões de anos, que foi quando a gente teve a extinção em massa de dinossauros, né, que foi no período Cretáceo, dentro da era geológica, mas nós tivemos outras. Eu não vou focar aqui em cada uma delas, eu sei que não é o ponto, né, mas eu achei interessante colocar esses dados para vocês, só para a gente saber, até para, novamente, quando a gente vê as citações que eu coloquei para vocês no início, né, sobre o autor falando que 99% das espécies já deixaram de existir, né, para contextualizar. Então, nesses 4 bilhões e meio de anos, né, de existência do nosso planeta, a gente já passou pelo menos por 5 grandes extinções em massa, e é bem provável que estejamos no 6º fenômeno, né, que é, enfim, típico, né, desse momento que nós estamos passando. Então, essas extinções, elas são caracterizadas por um aumento na taxa de seres vivos que deixam de existir. Cerca de 98% dos organismos que já habitaram o planeta não existem mais, né?
E, novamente, pensando em tudo isso, dentro do contexto também das eras geológicas e dos últimos 2 bilhões de anos, né, e dos últimos milhões de anos. Os cientistas estimam que, em média, que a média normal de extinção é de 0,1 a uma espécie por 10 mil espécies a cada 100 anos, né, então é um número bem grande relacionado com isso. E aqui, eu coloquei alguns dados para vocês, né? Pelo menos em 5 ou 6 episódios ao longo dessas eras, das eras geológicas, né? Essa taxa se acelerou muito além da conta, né? Então, um evento de extinção em massa acontece quando as espécies desaparecem muito mais rápido do que são substituídas. E aí, mas o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje? Pensando novamente em mudanças climáticas, né? Nesse contexto de degradação extrema, de depredação, né, é muito possível que as espécies elas acabem entrando em extinção, né, ou caminhem para esse destino numa velocidade muito superior ao que ocorria antigamente. Então, aqui tem outros dados. Isso geralmente ocorre, geralmente, se cerca de 75% das espécies do mundo são perdidas em um curto período de tempo geológico, menos de 2,8 milhões de anos, né? Então, novamente, o tempo geológico, os últimos milhões de anos fazem muita diferença nessa contextualização, mas é importante a gente falar, né? E uma outra característica importante é sobre esses acontecimentos. Eles acontecem de forma homogênea em todas as partes do mundo, que é uma outra característica fundamental desses processos de aceleração, né? Falamos de eventos em escala global com uma grande extensão no tempo geológico relativamente próximo. E aí, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Esse gráfico, ele mostra, então, dentro, né, dos últimos 600 milhões de anos, e aqui o número de espécies, né, de famílias que a gente teve, que houve crescimento, e aí essas setinhas desse gráfico mostram para vocês, para a gente, né, os períodos dessas grandes 5 extinções em massa, né, então o primeiro, que chama Ordoviciano, que a gente não precisa lembrar, mas enfim, foi quando ocorreu a nossa primeira grande extinção em massa, né, o segundo aqui, Perniano, o terceiro, né, desculpa, Devociano, o terceiro, Perniano, o quarto, o Triássico, que já é um pouco mais familiar, né, há cerca de 200 milhões de anos, e nos últimos 65 milhões de anos, que é essa setinha onde nós estamos aqui, né, que foi o período do Cretáceo, onde ocorreu a grande extinção em massa de espécies como os dinossauros, e que é o que a gente mais conhece também, inclusive o que a gente mais fala, né, ou pelo menos o que mais lembra. Então eu coloquei aqui, né, o evento de extinção em massa mais recente ocorreu há cerca de 65 milhões de anos, quando grande parte dos dinossauros acabou extinta. Isso aqui eu peguei de uma reportagem da BBC, eu coloquei nas referências para vocês também, que aí são reportagens que mostram esse período das grandes extinções em massa, né. E aí, o que eu queria comentar com vocês em relação a isso, que isso tem a ver com o nosso assunto de sustentabilidade. Eu fiz o resumo do resumo, né, mas essas 5 grandes extinções, elas tiveram fatos, né, que às vezes ocorreram em mais de uma, mas tiveram fatores importantes acontecendo. Então, esfriamento global, né, a gente já passou por períodos de muito aquecimento e também de esfriamento, né, perda de ambientes aquáticos, vulcanismo, que, inclusive, gente, atividades de vulcanismo, né, abalos sísmicos, vulcanismos, terremotos, tsunamis, são eventos geológicos que estão relacionados a muitas mudanças nas paisagens naturais, né, muito antes da gente chegar ou da gente atingir ambientes antrópicos, da gente atingir ambientes naturais, né, então, vulcanismo, gases, colisão de meteoro, aquecimento global, né? Esses eventos todos, essas causas todas, elas fizeram parte, assim como a gente vai passar, nós já estamos passando por um período, né, de aquecimento global, por uma onda de aquecimento global, isso já aconteceu outras vezes ao longo do nosso tempo geológico, ao longo da nossa história, nesses muitos milhões de anos, né, de milhares de anos. Então, eu coloquei aqui uma pergunta, né, se essas causas são bióticas ou abióticas, né? E aí, quando a gente fala de causas abióticas, todas essas daqui, elas são abióticas. Quando a gente fala de causas bióticas, elas estão relacionadas com seres vivos, né? Então, quando eu falo de seres vivos, eu estou falando de causas bióticas. Todas, quando a gente pensa em seres não vivos, né, em outros fatores, exemplo, fatores climáticos que também alteram uma série de
de fenômenos naturais, eles são todos abióticos. Então, pensando nisso aqui, as grandes 5 extinções em massa, elas ocorreram por motivos abióticos, né? E aí, quando a gente pensa agora, então, essas 5 extinções tiveram causas abióticas, né? E aí, a 6ª extinção em massa, ou a extinção em massa 6, que é onde nós estamos, né? Ela não está sendo e ela não vai ser por causas abióticas. Ah, mas os fatores climáticos influenciam. Ok, mas fundamentalmente ela não vai ocorrer por causas abióticas e sim bióticas. Então eu coloquei esse exemplo aqui, né, que dá para a gente entender bem dos assuntos que nós já estamos falando, né? Então eu coloquei uma frase desse pesquisador, desse cientista que se chama Niles Eldredge, que ele diz: a 6ª extinção seria a primeira registrada por uma causa biótica e não abiótica, ou seja, a gente, né? E aqui eu coloquei as 2 fases que esse autor comenta, então, que a gente vai passar por uma 6ª extinção em massa. Então, essa fase 1, né, ela teve início quando os primeiros homens modernos começaram a se dispersar pelas diferentes partes do globo, isso há cerca dos últimos 100 mil anos, né, 100 mil anos atrás, e essa fase 2, ela teve início quando os homens modernos começaram a praticar agricultura lá no período neolítico, há cerca de 10 mil anos, né. E aí, lembrando, a gente está falando aqui 100 mil anos, 10 mil anos, que numa escala de tempo histórico, ainda é bastante coisa, de tempo histórico ainda é grande, né? E aí a gente pensar que, como eu coloquei nos slides atrás, né, que quando a gente fala de eventos em extinção em massa, eles estão relacionados também, se são num período grande ou muito curto de tempo, a gente pensar que nos últimos 160 anos, né, as mudanças antrópicas que a gente fez, elas são avassaladoras e são assustadoras, é um período muito curto, relativamente, pensando aqui dos últimos 100 mil anos atrás e 10 mil anos, né? Então, portanto, estamos vivendo uma crise de biodiversidade, conservar é necessário. E aqui coloquei algumas coisas para vocês. Só um minutinho. É isso mesmo. Peraí. Aqui. Desculpa, gente. Então, alguns pontos, né? A transformação da paisagem, distúrbio, distribuição de habitat, fragmentação do habitat, como eu falei, a superexploração das espécies, poluição química, introdução de espécies exóticas, introdução de doenças, né? E essa 6ª extinção em massa que a gente tem que lidar, porque nós somos agentes dessa extinção também, né? Aqui eu coloquei um esqueminha para falar dos últimos 2 milhões de anos, bem recente, em termos de era geológica, né? E aí o antropoceno, que é o que a gente tem escutado muito hoje. Eu também deixei para vocês nas referências, um artigo falando só sobre o antropoceno, bem interessante, e sobre como nós seres humanos, né, vamos deixar a nossa marca no planeta, e não será, por exemplo, como os fósseis de 60 milhões de anos atrás, né, ou como as evidências geológicas de 2 milhões de anos que nós temos, né, de mais de 1 bilhão de anos, por exemplo, mas sim por resíduos antrópicos. Exemplo, plástico, né, que até quando a gente fala, segundo as ODS, né, quando a gente pensa lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí escuta aquelas frases que se repetem muito, até 2030, a incidência de microplásticos e plásticos no oceano, essa incidência será maior do que de peixes, é algo a se pensar, nessa marca do antropoceno que nós estamos deixando, né, então nós estamos, né, segundo a ciência, numa transição de era geológica para o antropoceno, né, e se encaminhando para uma 6ª extinção em massa. Essa daqui, eu coloquei aqui o link para vocês, tá? E isso aqui é um print só, que é de uma reportagem, né, de um artigo da National Geographic que fala, dentro da parte de história, sobre o que é o antropoceno e por que essa teoria científica responsabiliza, e porque essa teoria científica responsabiliza a humanidade, né, por essa 6ª extinção em massa, né. Bom, então deixei aqui o link também, se vocês quiserem ver, ok? Deixa eu ver aqui. Gente, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Deixa eu ver as mensagens de vocês, se há alguma questão.
Ai, William, desculpa, você escreveu aqui faz um tempo, eu não vi. Tem um documentário muito bom chamado Antropoceno, a Era Humana. Não conheço, fica aí uma sugestão. Obrigada por colocar. A última foi a da Zélia, certo. Obrigada, William, pela sugestão do documentário. Aí a Paula perguntou se é na Netflix, eu não sei, se o William puder responder a gente. Gente, vocês querem comentar alguma coisa até aqui? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Gente, eu vou seguir aqui então, tá bom? Se vocês tiverem algum comentário, qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? Se quiserem também, podem abrir o microfone, que é só me falar, ok? Bom, então aqui eu coloquei para vocês sobre conservação na prática, né? Quando a gente pensa, então, eu quis relacionar, né, e falar um pouco, contextualizar sobre essas 5 extinções em massa, esses 5 grandes eventos ao longo da nossa história de tempo biológico, tempo geológico, porque é importante. E aqui alguns pontos quando a gente fala, então, de conservação na prática. Então, né, olhar somente para a riqueza de espécies é a melhor forma de se conservar? Não. E não é a forma que é seguida. A riqueza de espécies é extremamente importante. Aí, novamente, eu estou pedindo uma licença dentro da área da biologia, né? Mas não é a única quando a gente fala do ponto de vista de conservação de diversidade biológica. Então, critérios que tem que ser, em termos de os critérios que são levados em consideração, eles levam a questão do custo, benefício e também o retorno financeiro, né? E aí eu trouxe uma série de exemplos para falar para vocês sobre essas questões de conservação na prática, né? Então, eu começo aqui pela biologia da conservação. Ela é uma ciência nova, né? Eu não sei o quanto vocês já ouviram falar sobre, mas quando a gente pensa em novas estratégias, novamente, publicações científicas, estudos científicos, novas tecnologias, a biotecnologia, a gente está falando também dessa, o que está por trás disso também é essa ciência da biologia da conservação. Então, é uma ciência nova, multidisciplinar, ela foi desenvolvida justamente para lidar com a crise da diversidade biológica que nós estamos passando, né? E aí, ela também é mais recente, das últimas décadas, ela tem 2 objetivos principais: investigar impactos humanos na diversidade biológica, e acredito que tem muitos estudos relacionados a isso, e desenvolver abordagens práticas para prevenir a extinção das espécies, né? E aí aqui eu coloquei rapidamente, tá? Só para comentar com vocês, assim como eu fiz as 5 grandes extinções em massa, eu coloquei aqui alguns pontos. Então, conservar o quê, né? Aí a gente tem os critérios ecológicos e os evolutivos. A gente foca aqui dentro desses ecológicos. Então, conservar o quê? Dentro dos critérios ecológicos, a seleção de áreas e populações, né, prioritárias. Quais são as áreas que a gente precisa conservar de uma forma que é inegociável, que precisa ser rápido, né? E a seleção de espécies prioritárias. Quando a gente pensa em áreas protegidas, unidades de conservação, também se fala muito sobre isso, né? Quais são os critérios para se estabelecer uma unidade de conservação? Risco ambiental, risco de desaparecimento de ecossistemas, risco de desaparecimento de espécies, tem muitas questões envolvidas nisso, né? E critérios evolutivos, então, a seleção de áreas ou populações prioritárias, né? E seleções de espécies prioritárias também. Então, a gente tem 2 critérios. São definições, eu deixei esse parênteses, que elas são imperfeitas, porque às vezes há sobreposição, né, dentro desses critérios ecológicos evolutivos, mas isso é dentro da biologia, que não é uma área que a gente abrange aqui, mas eu quis colocar da mesma forma, porque se a gente vai falar tanto, né, sobre protocolos no meio ambiente, conservação da diversidade biológica, agenda ambiental, a Agenda 21, quando surgiu lá atrás, e que foi o início, né, para que outras agendas ambientais surgissem, a gente precisa falar dessa Convenção da Diversidade Biológica, né, que foi super importante em 1992, e de como essa biologia da conservação ganhou cada vez mais força, ok? Certo. Então, aqui eu coloquei alguns critérios de conservação para vocês. Então, áreas de alta diversidade biológica é importante, áreas de alta heterogeneidade de espécies, né, quando há muitas espécies diferentes, espécies raras, espécies topos de cadeia, que eu já vou mostrar um exemplo, espécies polinizadoras, que eu imagino
pelo que eu vi nesses últimos encontros, vocês inclusive falaram sobre, ou dispersores de muitas plantas, né? Espécies endêmicas, quando ocorrem em apenas um lugar, né, que biologicamente é super importante, e a preservação de variedades genéticas, né, também é um fator. Então, aqui, coloquei alguns exemplos para vocês verem. Quando a gente fala de espécies raras, por exemplo, então, coloquei um exemplo de populações pequenas, né, de um tipo de flor. Aqui são os nomes científicos, que não é o ponto, mas só para, né, deixar aqui, coloquei o autor dessa obra também, e os critérios ecológicos dessas espécies prioritárias. Então, por que elas são raras, né? Elas ocorrem numa região, a distribuição geográfica delas é muito limitada. Elas precisam de um ambiente, de um habitat especializado para acontecerem, senão de fatores climáticos específicos, só ocorrem em uma determinada área. Então, são fatores que se levam em conta na hora de pensar na preservação de uma espécie. Aqui eu coloquei um outro, que são as espécies topo de cadeia. Popularmente, né, dentro da geografia, por exemplo, a gente fala que são as espécies guarda-chuvas, né? Que uma espécie, ela consegue, a partir de uma espécie, a gente consegue proteger várias outras que não são muito faladas, ou não são conhecidas, ou às vezes a gente acha que são espécies peçonhentas. Por exemplo, tem eu vou ser ignorante nesse termo, então, novamente, é uma licença em relação à biologia, né? Existe, dentro de um ecossistema, uma minhoca que precisa de preservação. Mas tem um mico-leão-dourado, né? Dentro dessas espécies topo de cadeia, o mico-leão-dourado, além de ser importante, ele vai ter um apelo muito maior, né? E em relação a uma espécie que está lá na Terra que as pessoas não veem, mas e aí até tem um outro nome para isso, que lá atrás, pelo menos há 10 anos, chamavam de síndrome do fofobicho, né? Quando eu tenho uma espécie que tem um apelo muito grande, falando, e de outras que as pessoas não conhecem, mas essa espécie que tem um apelo maior, né? Porque é um bicho que a gente vai, enfim, vai ter um apelo maior, essa espécie acaba protegendo outras. Então, eu coloquei aqui o exemplo da lontra, que é uma espécie de topo de cadeia, e que entra nessa classificação, né, porque é um animal muito bonitinho, muito gracinha, a gente vê esse animal nesse momento de preservação. E aí, né, no ecossistema que ele vive, várias outras espécies são preservadas. Então, tem essa fotinha aqui, que é bem didática, né, que mostram outras espécies, e aí aqui também a continuação, tá, desse esqueminha, e aí o exemplo da lontra, né, esse esquema que vocês estão vendo aqui, ele se reflete aqui. Então, eu tenho a lontra, né, aí depois eu tenho ouriço e outros herbívoros, que são os animaizinhos que aparecem essa ilustração, que eu particularmente acho muito didática. E aí aqui eu tenho o kelp, né, que são algas que a gente fala, que também aparecem aqui, como vocês podem ver, e aí os peixes, e aí um dado interessante, 10 a 100 vezes, os peixes, eles aparecem, né, de 10 a 100 vezes mais na presença do kelp, na presença de algas, né, do que quando não há. Então, vejam, eu tenho uma espécie nesse topo de cadeia e várias outras que acabam sendo protegidas por conta dela, né? Esse é um critério também quando a gente pensa na conservação de espécies. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é o grau de endemismo, né? Então, espécies endêmicas, eu coloquei aqui um conceito sobre restrito a uma localidade específica, né? A gente tem muitas espécies endêmicas no Brasil, né? O Brasil é o país mais biodiverso, ou mega biodiverso, como a gente chama, do planeta, né? Cerca de 20% da biodiversidade planetária, ela é encontrada aqui, então isso é muita coisa, né? Na verdade, é coisa pra caramba, e aí o Brasil é um exemplo disso, do grau de endemismo. Nós temos muitas espécies endêmicas, né, que ocorrem apenas em um lugar, e é uma questão prioritária também a proteção dessas espécies, né? Aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês, eu juro que é o último dentro desse assunto, né, de espécies polinizadoras ou espécies dispersoras que a gente chama, né? Então eu coloquei aqui o nome dessa espécie, desse morceguinho, aqui está o nome científico dele, e que ele ocorre em colônias de muitos milhares de indivíduos, né? Ocorrem, novamente, muitos milhares de indivíduos. E aí, aqui é a área de ocorrência deles, para vocês entenderem, nessa ilha aqui, né? E vejam, é super remoto, e aí eu coloquei na verdade,
algumas curiosidades sobre esse caso, né? Então, em alguns lugares, esses morcegos são os únicos polinizadores e dispersores de sementes para centenas de espécies de plantas, né? 80 a 100% das sementes depositadas no solo, na estação seca, são depositadas por morcegos, dentro dessa ilha de Guam. Algumas plantas coevoluíram com morcegos, e por isso eles não podem ser substituídos, o que é bem interessante também, né? Em Guam, nesse lugar, onde espécies de morcegos estão extintas ou quase extintas, algumas espécies de plantas não dão frutos mais, né, porque elas coexistiram biologicamente junto com eles. Então, ao menos 186 plantas dependentes dos morcegos produzem frutos consumidos por humanos, incluindo plantas medicinais, né? Então, é um dado super interessante. Eu sei que é bem específico, mas é para a gente falar um pouco, então, de espécies. Eu coloquei aqui também o exemplo do panda para vocês, que também novamente o que a gente falou, né? Um animal com muita comoção, né? E aí, além de ser uma espécie que ocorre em pouquíssimas localidades aqui nessa região, né, da China, deixa eu pensar aqui, né? Entre o centro da China, mais para a área nordeste e leste da China, então populações em poucos habitats, fragmentados, não mais do que 250 adultos por população. Então, também é uma espécie com risco de extinção. Coloquei um outro aqui, né, que é um marsupial da família dos marsupiais, que chama Wombat. Esse daqui, ele ocorre em territórios, né, próximos à Austrália, e não tem mais do que 50 adultos no ambiente natural. Isso é muito pouco, na verdade é um número muito, muito, muito baixo. E o outro exemplo que daí é o nosso, né, do mico-leão dourado, Mata Atlântica, nosso, as subpopulações ocorrem em poucos ambientes fragmentados, sendo cerca de 160 indivíduos ao todo na população. Então, são dados, são espécies, quando a gente pensa em critérios, né, como eu coloquei lá atrás para vocês, que são esses aqui, só voltando lá. Então, áreas de alta diversidade, de alta heterogeneidade, espécies raras, espécies topo de cadeias, espécies polinizadoras, endêmicas, né? Então, são alguns exemplos que se enquadram nisso. Eu quis colocar isso aqui para ficar um pouco mais didático, né? E aqui, coloquei por último esse leão, que tem uma população de habitat natural de 350 indivíduos restantes, é pouquíssimo, né? E fica aqui nessa parte no noroeste da Índia, enfim, é pouquíssimo em termos de população ainda existente, né? Muito pouco mesmo, ok? Bom, deixa eu ver aqui se tem comentários. Gente, dessa primeira parte, tudo bem? Vocês têm alguma questão, algum comentário? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Não, só dizer que é interessante, né, ter esses dados computados, assim, a gente consegue falar mais da urgência, né, da situação com mais dados, assim. É isso, é Eduarda, né? Eduarda, é isso que tá. Isso. Então, Eduarda, a minha ideia de colocar, quando a gente. Principalmente, até porque muitas vezes a gente escuta que, mas não é tão sério assim, mas quando a gente pensa em mudanças climáticas e a questão ambiental, não é só o homem, não é só não é só culpa nossa, tem outras questões envolvidas, tem várias questões envolvidas, mas, novamente, pensando nesse momento, né, nessa nova era geológica que nós estamos dentro do antropoceno, todos esses exemplos que vocês viram, né, dessas espécies que eu coloquei aqui, eu sei que tem outros milhares, eu coloquei alguns porque senão, né, o assunto não termina. Mas dentro dessas espécies, né, a ação antrópica principal foi como lá no início que eu mostrei para vocês as várias espécies que foram extintas ao longo do tempo, né, nos últimos séculos, ok? Enfim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá bom? Fiquem à vontade para falar, e obrigada pelo comentário, Eduarda. E aí aqui, gente, eu coloquei, então, já que a gente está falando, né, sobre espécies e sobre a importância de proteger espécies e quais são os critérios que se utiliza quando fala de conservação biológica, eu coloquei o caso da Amazônia. A gente não vai falar da Amazônia somente hoje, né? Em outras aulas eu vou comentar sobre também, mas eu quis colocar aqui sobre a Amazônia porque
primeiro, né, que está em território brasileiro, existe a Amazônia Legal e a internacional, a gente sabe disso, mas é a floresta equatorial, uma das florestas equatoriais, né, quando a gente pensa em distribuição geográfica e de espécies com uma importância inimaginável, e que muitas vezes, né, não é conhecido, ou não se fala sobre a importância e o papel fundamental que a Amazônia tem, né, então, eu coloquei aqui essa foto que já fala justamente sobre o antropoceno e sobre atividades antrópicas, porque isso é antropismo dentro da Amazônia, né. Aqui coloquei alguns exemplos, isso quando a gente for falar sobre essas questões, até espécies sempre gera muita comoção, né, e como a gente comentou, algumas espécies geram mais comoção do que outras, que aí entra numa outra discussão, mas não tem jeito, a gente vai sempre lembrar de umas em detrimento de outras, por exemplo, que geram mais apelo, por exemplo, né, então eu coloquei aqui a Amazônia, porque proteger a floresta amazônica, né, e para começar, porque nós estamos destruindo o habitat natural deles, né, das espécies que estão lá, e elas realmente não têm para onde ir, parece um negócio muito óbvio, mas pensando quando a gente tem discussão com adolescentes, com crianças, são questões muito importantes a gente pontuar também, né. Aí aqui eu coloquei alguns dados para vocês, as fontes estão seguindo aqui, então só dentro da Amazônia, né, a gente tem mais de 400 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de aves, 380 espécies de répteis, e estima-se que 2,5 milhões de espécies de insetos estejam dentro da floresta amazônica, né? E aí alguns dados para a gente refletir em relação a isso. Cientistas estimam que a bacia amazônica abriga mais de 2,5 milhões de espécies de insetos, embora os cientistas ainda não tenham descrito muitas delas. Então, nós temos estimativas, né, segundo cientistas, da quantidade de espécies que podem ter, embora nem estejam catalogadas todas de fato, porque são muitas, né. Contém o maior número de espécies de borboletas do mundo, e alguns cientistas calculam que as formigas representam 30% da biomassa animal total da Amazônia, que é muita, muita, muita coisa. Aí, novamente, quando a gente pensa na formiga, quando a gente pensa em Amazônia, né, a formiga não é a espécie que vai super dar, que a gente vai lembrar, mas ela tem um papel ecológico super importante, biológico, né? E aqui coloquei alguns outros dados para vocês. Então, segundo a WWF, né, contém 1 em cada 10 espécies conhecidas na Terra, floresta amazônica, 40 mil espécies de plantas, 3.000 espécies de peixes de água doce e mais de 370 tipos de répteis. Isso é muita coisa, né? E coloquei também uma outra citação, que é do Greenpeace, que, como ecossistema, a Amazônia é um dos lugares com maior biodiversidade do planeta. Mais de 3 milhões de espécies vivem na floresta tropical, e mais de 2.500 espécies de árvores, né? Ou 1/3 de todas as árvores tropicais que existem na Terra ajudam a criar e a sustentar a Amazônia. Então, isso é muita coisa. Em termos de dados, eu sei que eu estou aqui falando um monte de dados e dados para vocês, mas quando a gente pensar novamente em questões de sustentabilidade, do porquê preservar, porque é importante falar da Amazônia, e ela ainda estando aqui dentro do nosso território, né, eu acredito que dados ajudam muito. A gente tem ter essa dimensão, né, do que é a floresta amazônica. Aqui eu coloquei alguns exemplos da parte econômica, né, e da parte de desenvolvimento de atividades econômicas, com as espécies da Amazônia, e que servem e que ajudam globalmente nós, seres humanos, né? Então eu coloquei aqui algumas, esse artigo, ele fala, eu coloquei aqui sobre o que ele está falando, né, de propriedades que são produzidas por animais que já são utilizados ou têm potencial para tratamento de HIV, infecções microbianas, parasitas diversas, inflamações, artrites, reumatismo, doenças degenerativas e Parkinson, infarto isquêmico, depressão e doenças autoimunes, câncer. Então, mas isso é muito específico. Mas, novamente, quando a gente pensa, por que manter a floresta de pé? E até para desmistificar um pouco desses discursos, porque muitas vezes nós escutamos isso. Para ter desenvolvimento econômico, você precisa desmatar e precisa explorar a floresta. E não é assim, né? Não era para ser assim. Há como ter um desenvolvimento econômico, até um dos pontos que a gente fala de sustentabilidade e de novos paradigmas sustentáveis. Existem formas, sim, de ter desenvolvimento econômico, né? Os povos da floresta, as populações tradicionais, os ribeirinhas, os caiçaras, os sistemas agroflorestais, nós temos isso são
exemplos que eu estou dando por cima, mas existem sim formas, né, de você, de existir uma relação, né, na verdade, de coexistir preservação ambiental e desenvolvimento econômico, né. Então, plantas também são fonte de inúmeros tratamentos de problemas de saúde do ser humano, e aí, novamente, quando a gente pensa, por que manter a floresta de pé, por que a conservação da Amazônia, muitas vezes são coisas que nem passam pela nossa cabeça, mas é bom a gente ter dados, né. Aqui eu coloquei também sobre um outro artigo científico, que fala, né, sobre as espécies de plantas dentro da floresta amazônica, e aí aqui fala sobre compostos químicos de plantas amazônicas que possuem não apenas atividade antioxidante, que podem favorecer o aumento da imunidade e a prevenção de várias doenças, né, tipos de câncer, doenças cardiovasculares, Alzheimer, entre muitas outras, mas também antibacterial e antifúngica, tendo ainda potencial contra câncer, câncer de seio, pulmão, colo retal, cérebro e câncer de pele. E aí, novamente, pensando nos benefícios de como a gente se beneficia absurdamente, né, nós seres humanos, dos ativos que tem dentro da floresta, né? Coloquei aqui um outro dado para vocês: 40% dos remédios presentes na farmácia no Ocidente são oriundos de plantas, né? Isso é coisa pra caramba. Pois é, né? Pensem, quase metade dos remédios que existem no mundo ocidental são oriundos de plantas, né? Aí aqui eu coloquei também sobre vários tipos de câncer, vários, eu não vou comentar sobre isso, eu só quis colocar para vocês, né? E na área de câncer, 50% das drogas aprovadas nas últimas 3 décadas vêm de produtos naturais, como plantas. Então, é um outro dado muito, muito importante, né? E que, novamente, dentro da área da saúde, eu imagino, na minha vasta ignorância de uma área que eu não entendo, que eu imagino que são assuntos que já são discutidos há muito tempo, mas fora disso, né, muitas vezes a gente enfim, não costuma nem associar a importância da floresta, a importância biológica da floresta por esses outros pontos, né, que eu estou colocando aqui para vocês. E aqui eu coloquei também um outro artigo, né, que fala sobre a floresta amazônica e fala sobre o quão perto nós estamos, né, de entender a diversidade biológica da floresta, e aí eu coloquei alguns dados sobre esse. Em 1992 foi financiado um projeto para fornecer uma lista de espécies e um guia para as plantas da Reserva Florestal Adolfo Duck, nos arredores de Manaus. A reserva foi selecionada porque era conhecida como uma área botanicamente mais conhecida na Amazônia, com mais de 7.000 coleções de plantas registradas e pouco mais de 1.000 espécies registradas ao longo de 40 anos, né? Após 5 anos de coletas, taxonomicamente dirigidas, o número de espécies conhecidas para a reserva aproximadamente duplicou, e foram encontradas pelo menos 50 espécies novas para a ciência. Isso levantou a questão de quantas espécies novas seriam encontradas se projetos semelhantes a esse, né, ao Duck Flora, fossem realizados em áreas pouco conhecidas da Amazônia, né? Então, vejam, é uma pesquisa muito, muito, muito interessante. Se era uma área que foi escolhida por ser super conhecida, imaginem a quantidade de espécies em áreas, pensando nos ambientes mais hostis, ou em ambientes que a gente não chega, ou naquilo que eu comecei a aula falando, né, de paisagens transformadas, de paisagens naturais, de paisagens com acesso muito, muito difícil, né, o que ainda não está para ser conhecido ou para ser encontrado, catalogado nessas áreas do ponto de vista biológico, né, isso é bem interessante. Bom, aqui eu coloquei para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, me falem, ok? Algum comentário, enfim. Aqui eu coloquei também, falando ainda sobre a floresta amazônica, né, sobre a importância dos rios voadores, que é bem conhecida, a gente escuta muito falar sobre isso, mas eu quis colocar algumas informações para vocês também, né. Então, os rios voadores, ou rios flutuantes, que a gente chama também em geografia, os 2 nomes são usados, eles são cerca de 500 litros por árvore por dia, né, e 500 milhões de
que são produzidos, e são 500 milhões de árvores cortadas por ano dentro da floresta amazônica. Então, a gente tem cerca de 500 litros por árvore, né, de produção, mais 500 milhões de árvores cortadas todos os anos da floresta amazônica, né, 500 milhões de árvores. Então, eu coloquei aqui algumas informações para vocês. As árvores em pé são vitais para travar as alterações climáticas e garantir a chuva e abastecimento de água à população, né? A gente sabe da importância dos rios voadores, isso é muito falado, e muitas vezes, de novo, passa, assim como essas questões de plantas medicinais e de como a Amazônia é importante para a saúde do ser humano, né, e, inclusive para descobertas científicas de novos medicamentos enfim, e tratamento de uma série de doenças, como vocês viram, muitas vezes a gente esquece também, ou enfim, negligencia ou fala pouco sobre a importância dos rios voadores, né. Então, aqui, cada árvore libera, em média, 500 litros de água por dia na atmosfera, cada uma, né? Quase 500 milhões de árvores são cortados na Amazônia, quase 500 milhões de árvores cortadas na Amazônia este ano significam 250 bilhões de litros que não passam pela evapotranspiração, e isso fará com que chova menos em outras regiões do Brasil, né? Essa frase foi de uma entrevista do Tasso Azevedo ao Clima Info, na COP26, que aconteceu 2021, né? E o Brasil enfrentou uma seca intensa este ano, segundo os dados do CEMADEM. E aí, lembrando, a gente vem enfrentando secas intensas desde então. Já faz tempo que isso está acontecendo. Agora, aqui no Sudeste é um exemplo, né? A gente está passando por um período de estiagem. Eu tinha visto uma notícia, né, que fizeram um comentário, acho que há 2 finais de semana atrás, que era assim, após final, foi em redes sociais, claro, né, que ganhou mais popularidade por conta do comentário, que era assim, após final de semana de neve e fogo, quando nevou, né, em algumas áreas da região sul, e incêndios em várias áreas do país, a gente está passando por isso aqui no Sudeste também, em São Paulo está acontecendo, né, e aí a notícia era assim, após final de semana de neve e fogo, em breve teremos dragões, era uma sátira, claro, mas é um nível que a gente chegou que pensar os períodos de seca, de estiagem prolongados, eles estão ficando piores mesmo, né, a gente está vendo, acho que, eu não sei se vocês viram, mas essa semana, por exemplo, nas últimas semanas, várias cidades da região norte, em vários estados, né, da região norte, eles suspenderam aulas e vários tipos de trabalho, porque o ar está impossível, né, porque as condições climáticas estão realmente muito ruins, a umidade relativa do ar está muito, muito, muito baixa, né, e é difícil andar na rua, fora os incêndios acontecendo também, né, e o nível de poluição que está, enfim, estratosférico, né, em São Paulo a gente está passando por isso também, acho que vocês estão acompanhando, né, como o tempo está seco, como essas estiagens estão acontecendo e como a gente tem se sentido pior com tudo isso também, né. E novamente, não é só, quando a gente fala de uma questão ambiental, é sempre uma questão socioambiental também, né, pensando na quantidade de doenças respiratórias e que estão acometendo as pessoas também nesse período, e aí nos grupos que são os grupos que têm comorbidades e que são os grupos de risco, né, então as crianças e os idosos são os que costumam sofrer mais com isso também, né. Bom, aqui eu coloquei para vocês também alguns prints de notícias sobre a importância dos rios voadores e sobre a importância de manter a floresta de pé. Então, vejam que eu tentei elencar, né, falando da importância em relação a critérios biológicos, da relação de espécies, das questões ambientais e ecossistêmicas em relação aos rios voadores, e aqui eu coloquei sobre questões econômicas também. Então, como os rios aéreos colaboram com o Brasil agrícola, né? Então, deixei algumas notícias falando sobre isso. Os rios aéreos, ou os rios voadores, que a gente fala, eles são muito importantes, né, para as atividades econômicas, agrícolas e do agronegócio comercial que ocorrem no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, né? Então,
esses períodos de estiagem. Inclusive, nós estamos vendo como essas áreas e como essa atividade econômica tem sido afetada por conta disso. Coloquei uma outra notícia, Rio Voador, o que é e qual é a importância para o agronegócio, o que são e por que o agronegócio precisa dos rios voadores. Então, nós temos muitas notícias relacionadas a isso, e peguei de sites, inclusive, né, relacionados, sites de agronegócio, desse desenvolvimento dessa atividade econômica, né. Bom, e aqui eu coloquei, né, na floresta amazônica existem mais de 600 milhões de árvores que bombeiam imensos volumes de vapor de água que se transformam em chuva que irriga as lavouras, né. E aí coloquei, entender a importância dos colossais rios voadores para o agro e a economia brasileira, mais um artigo sobre. Então, vejam, tem muitas coisas sobre isso, né, tem muitos assuntos relacionados a essa questão de como é importante manter a floresta de pé. Então, quando a gente for falar sobre isso, o que não faltam são motivos, né, e dados científicos falando sobre isso também, tá? Então, nesse contexto, a gente retoma aqui, então, para o tema de sustentabilidade, que foi o que eu comentei no início da aula, né, comecei a aula falando sobre isso, e como eu disse, esse tema de sustentabilidade, ele estará presente aí nos próximos encontros que nós teremos também, né. Gente, de novo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês, né, sobre sustentabilidade e atividade sustentável. Quando a gente fala de atividade sustentável, é aquela que pode ser continuada ou repetida no futuro, sem que haja, aí lembrem daquele conceito inicial, sem que haja um prejuízo, né, para gerações futuras, para os ecossistemas, para os ambientes naturais que nós temos hoje, para os seres vivos também. Então, esse conceito de atividade sustentável, né, e a gente vai falar nas próximas aulas de desenvolvimento sustentável, é um assunto bem amplo também, porque a gente conseguir categorizar atividades que são consideradas sustentáveis ou não, é algo complexo, né, e aí eu coloquei aqui para vocês a referência também, né, sobre de onde eu tirei esse conceito. Bom, aqui eu coloquei sobre o desenvolvimento de atividades econômicas que estão relacionadas e que vão na contramão, na verdade, do que seria uma atividade sustentável, mas aqui eu coloquei poucas, a gente tem um número gigantesco de atividades econômicas que eu poderia falar. Então, a caça, a pesca, o desmatamento, o agronegócio, poluição de rios, fábricas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, biocidas, a gente tem uma série deles, né, que entram como os agrotóxicos nessa mesma cadeia. Então, aqui eu só coloquei alguns exemplos, né, pesca predatória, caça predatória, desmatamento, agronegócio, pecuária, né, mas daria para falar de muitos outros exemplos de desenvolvimento de atividades econômicas que têm esses impactos antrópicos e que estão na contramão do que quando a gente pensa em atividades sustentáveis. Coloquei aqui algumas fotos também, né, eu sei que de exemplos ruins eu já coloquei bastante hoje, mas importante, então coloquei aqui para vocês, ok? Sobre poluição, né, desmatamento, caça predatória, que eu coloquei lá no exemplo, no começo, no exemplo dizendo que a gente tem cerca de 200 milhões, né, de tubarões mortos todos os anos e retirados, né, de áreas oceânicas, e uma indagação, deixei uma reflexão sobre isso, né, como se desenvolvem, quando a gente pensa nos caminhos do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade ambiental. Então, como se desenvolvem as dinâmicas geográficas, as dinâmicas políticas, econômicas em relação a esse tema, né, biológicas em relação a esses temas de sustentabilidade, e quais caminhos, há perspectivas, né, como é que a gente consegue enveredar e seguir a partir desses caminhos. Então, são temas que a gente vai falar nas próximas aulas, como eu comentei com vocês, a gente introduziu esses temas hoje, né, novamente, a biologia da conservação, a biotecnologia, as pesquisas científicas, nós temos muitos institutos, né, ao redor do mundo, globalmente empenhados em tentar achar soluções tecnológicas, inclusive, sobre como a gente pode gerir, né, gerenciar melhor os recursos naturais que a gente tem disponível, mas são assuntos, enfim, complexos, né, difíceis da gente ter grandes perspectivas ou grandes estimativas de melhoras, mas algum caminho a gente precisa seguir, né? E aqui, então, eu coloquei para vocês um resuminho,
ok? Dos principais assuntos que eu trouxe, tem alguns outros pontos para mostrar. A gente tem, era até 8h40, 8h38, a gente tem uns minutinhos, vai dar tempo, então. Então, a gente viu os temas que nós vimos hoje, né? Os conceitos introdutórios sobre sustentabilidade, a importância da diversidade biológica em vários níveis, né? Não apenas, é importante preservar por conta dos animais. A gente viu várias questões relacionadas, né, à saúde, à questão ambiental, aos ecossistemas relacionados à importância da diversidade biológica, o papel fundamental da conservação da biodiversidade e o papel da floresta amazônica para o mundo, né? Eu sei que eu resumi, eu não coloquei muitos outros dados sobre a floresta amazônica, mas eu quis trazer um panorama para a gente começar a falar dela, né? Nas outras aulas eu vou falar também, afinal de contas, como a gente pode proteger, então, a floresta amazônica. Novamente, se nós estamos falando disso daqui, se há caminhos, há perspectivas, quais são essas perspectivas quando a gente pensa na floresta amazônica também, né? Então, o que a gente pode fazer em termos de preservação ambiental para lá, que é bem importante, dado o cenário né, de desmatamento, de atividades predatórias, de depredação mesmo que a gente tem dentro da floresta amazônica, né? Bom, deixa eu passar aqui. Aqui, gente, como materiais complementares, eu já volto nesse, porque vai dar tempo da gente assistir, né? Tem uma série, ela já tem alguns anos, mas tem muitos pontos extremamente atualizados sobre o que acontece hoje, né? Quando eu vi essa série, eu vi há cerca de 2 anos, e o ano passado, início desse ano, eu não me lembro bem, mas eu revisitei porque eu queria alguns pontos sobre atividades econômicas desenvolvidas na Amazônia. Não é nesse episódio, ela tem vários episódios curtinhos de 10 minutos no YouTube, mas esse eu quis deixar para vocês, porque ele é bem interessante, falando sobre a diversidade biológica e cultural, né, e o patrimônio, que não é apenas um patrimônio natural, mas um patrimônio histórico que a gente tem da floresta amazônica, tá? Eu já volto nesse, eu só vou comentar aqui dos materiais complementares que eu deixei para vocês, caso vocês tenham interesse, ok? Eu vi aqui nas mensagens, que o William tinha comentado, né, sobre esse documentário que chama o Antropoceno e a Era Humana, e aqui eu deixei outros, são sugestões, claro, né, esse Cowspiracy, ele é um documentário de 2014 que eu particularmente acho muito interessante, né, é como se fosse, né, a conspiração da vaca, uma tradução ruim, que chama O Segredo da Sustentabilidade, é um documentário super interessante, curto, tem 1h30, que fala sobre... é um pesquisador, um biólogo, na verdade, né, pesquisador que decidiu ir atrás de várias ONGs nos Estados Unidos, né, e ver o que elas falam sobre a questão animal, sobre a questão de mudanças climáticas e sobre o papel da pecuária e do agronegócio dentro desse sistema. É super interessante. Um outro que eu coloquei aqui também, que é esse daqui, Seremos História, é um documentário que fala sobre aquecimento global, também tem 1h30, fala sobre aquecimento global e sobre as áreas que estão em maior risco de serem afetadas, que foi algo que eu comecei falando no início da aula também para vocês, né, que eu comentei, globalmente nós estamos sofrendo com mudanças climáticas. A diferença é que, pensando, por exemplo, né, em áreas que já sofrem com desertificação, ou áreas que estão sofrendo com degelo, tanto no Ártico como no Antártico, e em outras regiões polares, muito frias, né, há áreas litorâneas, que a gente tem o avanço, né, do nível do mar, há áreas que as mudanças climáticas, elas estão, que essas pessoas e ecossistemas e habitats estão sofrendo mais do que outras, né? Então, esse Seremos História fala um pouco sobre isso também, bem interessante. Eu coloquei um outro aqui que é velho, ele é antigo já, ele tem pelo menos uns 20 anos, mas que, novamente, tem coisas que a gente revisita e que é surreal como parece atualizado. Claro que tem conceitos e outras questões que já passaram, né? Então, eu já aviso isso para não falar, nossa, mas a gente está discutindo temas atuais e aí a sugestão é antiga. É que tem coisas que são atemporais, infelizmente, porque esse documentário, A História das Coisas, ele tem 20 minutinhos, também tem no YouTube, é muito fácil de achar, né? Quando a gente vê, ele é antigo, você fala, cara, não é possível que isso continue assim. Na verdade, fala sobre cadeia de produção, então, da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que consumimos.
particularmente, eu acho muito interessante trabalhar em sala de aula, claro, avisando, né, tem essas ressalvas, ele já é mais antigo, tudo, mas porque ele explica muito bem sobre cadeias de produção e consumismo, né, e fala, inclusive, sobre obsolescência programada, obsolescência perceptiva, é bem interessante, né, até para os alunos entenderem que as coisas que eles compram, né, que a cadeia produtiva não começa no supermercado, né, então deixei a sugestão dele também, embora, como eu falei, tenha essas ressalvas que várias coisas foram colocadas num outro período, né? Ele é um pouco mais antigo, tá? E aqui eu deixei essas animações, né, do Steve Cutts que eu comentei com vocês, ok? Essas 3 primeiras vocês já viram, essa última, ela chama Happiness, fala só sobre consumismo, é bem interessante, tem uns 5 minutinhos, na próxima aula eu vou colocar também, quando a gente for falar de recursos naturais e consumismo, mas eu deixei aqui a sugestão para vocês, e aqui eu deixei como materiais complementares também, uma autora que chama Olga de Dios, que é uma autora espanhola. Ela esteve no Brasil recentemente, em São Paulo, lançando um outro livro infantil, né? E é uma autora, ela é uma ativista, eu coloquei aqui para vocês, né? Ela, aqui, não me lembro, mas enfim, ela é uma ativista ambiental já há bastante tempo, e a autora de livros infantis, acho que há pelo menos 11 anos, né, a formação dela era em arquitetura, não era nisso, mas eu acho muito interessante, é que eu vi alguns projetos sendo desenvolvidos com alunos do Fundamental 1, com as leituras dessa autora, eu sei que existem, né, que existe um arcabouço gigantesco de autores que trabalham com questão ambiental, para um público infanto-juvenil, mas eu particularmente achei essa bem interessante, né, tive a oportunidade de ir num desses lançamentos e li inclusive, os livros aqui que eu deixei como sugestão, enfim, é uma sugestão, né, que são temas relacionados à questão ambiental, e aí, esse aqui, Arranje Três Olhos, é só sobre questão ambiental, é bem interessante, esse Pássaro Amarelo também, né, que tem uma parte desse livro conta como esse pássaro está ajudando animais, né, a saírem de áreas que já não são mais possíveis que eles vivam. Então, mostra, por exemplo, o urso polar precisando migrar, né, porque ele está numa região de degelo, animais em áreas de desertificação, né, fala sobre queimadas, fala sobre incêndios florestais, impactos antrópicos, bem interessante, tá? E esse Monstro Rosa também. E aí eu coloquei aqui até uma sinopse, deixei aqui o link também de onde eu peguei, mas uma sinopse que fala sobre um desses livros, né? Pensando talvez um público de Fundamental 1. Então, essa rã de três olhos, ela vive em uma lagoa tão poluída que precisa usar um maior listrado para proteger sua sensível pele de rã. Dia após dia, ela vai percebendo que o lugar em que vive está cada vez mais cheio de coisas. Então, de onde vem tantos objetos? Né? Ela salta cada vez mais alto para entender o que se passa na lagoa e logo descobre que quer mudar a situação. Conseguirá fazer isso sozinha? Né? É uma reflexão provocadora sobre o estado do planeta, com ilustrações expressivas que animam o pequeno leitor a participar de uma solução. Rã de Três Olhos encanta pela mensagem fundamental sobre a necessidade de um compromisso ecológico com o nosso meio, né? Então, fala sobre problemas ambientais que são difíceis, mas fala sobre a importância da preservação, da cooperação e da reciclagem, por exemplo, ok? E o que eu achei muito interessante, pensando em todas essas questões de conservação biológica que eu falei para vocês, é que fala, o conto também explica o que significa viver na sensível pele dos anfíbios, o grupo animal mais ameaçado do planeta. Né? Então, achei bem interessante, fala um pouco sobre espécies, tá? Deixei aqui para vocês também. Aqui eu coloquei as referências de todos os assuntos que a gente viu hoje, então, quer dizer, várias delas já estão nos próprios slides, porque eu penso que muitas vezes quando a gente está revisitando o material, às vezes a gente esquece de ir lá caçar a referência uma a uma, então várias, como vocês viram, eu coloquei no próprio material, mas deixei aqui também no final o artigo que eu comentei para vocês sobre o antropoceno, né, e outras notícias também que eu usei para fazer, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada por assistirem, pela atenção, pela participação também. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses temas, algum comentário, alguma questão, fiquem à vontade, ok?
para me perguntar ou algum ponto que vocês gostariam de ver. Caso não, eu vou esperar para ver se vocês têm algum comentário, se vocês têm. Como a gente tem 10 minutinhos, caso vocês não tenham, eu coloco o vídeo, caso não, eu coloco ele na aula que vem. Paula, fica à vontade, pode falar. Eu tenho uma dúvida, não sei se já foi tratada nos momentos iniciais que eu não cheguei, acho que não, mas é o seguinte. Ô, Paula, peraí, rapidinho, eu vou colocar o... Peraí. Paula, peraí que eu não... Espera um minutinho que eu não escutei nada que você falou, porque tava... Agora cortou, mas estava muito baixo. Você pode falar de novo para a gente ver? A minha dúvida é sobre... É o seguinte, ela foge um pouquinho, talvez, da aula, mas eu não tenho ninguém para perguntar, então talvez você seja essa pessoa, já. Por exemplo, a respeito das queimadas, né, que estão acontecendo muito, muito, muito nesses últimos, sei lá, 3 semanas ou nesse último mês, o que eu queria entender é o seguinte. Eu estive lá em Brasília e estava uma fumaceira, a cidade estava toda coberta de fumaça, saiu no noticiário e tudo. E aí, só que aí chegando aqui, voltando aqui para Mogi, eu não estava com essa fumaceira, inclusive ali em Guarulhos não estava fumaceira, e são lugares que são muito mais perto que Ribeirão Preto, né, que era de onde supostamente acontecia o foco de incêndio que estava dando transtorno lá em Brasília. Eu entendo que tem a questão dos ventos e tudo mais, blá, 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 mas assim, dá para dizer que o bioma aqui, onde a gente está, em Mogi, no Sudeste, ele seria mais resiliente que o Cerrado para esse tipo de problema? Não sei. Eu fiquei realmente assim, pensando sobre isso e eu não tenho muito conhecimento. Nossa, a sua pergunta é a Paula, né? É isso? Isso, é Paula? Isso, é a Paula. É, né? Paula, sua pergunta é muito interessante, Paula, sobre a resiliência dos ambientes. Eu vou te falar o que eu sei enquanto geógrafa, tá bom? Mas eu vou até tomar o cuidado de perguntar para um amigo biólogo que estuda, inclusive, os biomas no Brasil e questões ambientais, e que nesse momento todo mundo que estuda isso está muito de cabelo em pé, mas o que eu sei sobre isso, para te falar, que você comentou, né, porque as queimadas lá em Brasília, o vento em Brasília e a situação atmosférica de Brasília teve influência de Ribeirão Preto, que está bem mais perto, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, Guarulhos e afins, como você comentou. Aí tem uma questão importante que é, sim, a circulação geral da atmosfera, circulação geral atmosférica, circulação dos ventos, isso faz diferença, né, porque a gente tem correntes atmosféricas que ocorrem em ambientes diferenciados, então isso vai se relacionar. Em relação se o bioma é mais resiliente ou não, a gente tem que pensar em uma situação também. Pensando no caso do que a gente tem aqui, de Mata Atlântica, né, e pensando em Cerrado, e até áreas que têm uma dispersão maior, né, o Cerrado a gente tem vegetações arbustivas, herbáceas, mas tem uma dispersão maior, inclusive de ventos e afins, do que o que a gente tem em Mata Atlântica. Isso pode, sim, influenciar. Eu só não sei se influenciar ponto da gente falar que o nosso bioma é mais resiliente, porque eu me lembrei de um fato que aconteceu, se eu não me engano, talvez vocês possam me ajudar a lembrar, se eu não me engano foi em 2021, mas eu não tenho certeza agora, que, não sei se vocês se lembram disso, ou foi 2019, puxa vida, eu vou checar, mas quando São Paulo teve um episódio que escureceu 3 horas da tarde, e estava relacionado com os ventos, com a circulação geral da atmosfera e com ventos que saíram da região amazônica, né, e eu não sei se vocês se lembram, era um período de estiagem, né, e de muitas secas, mais do que isso, de muitos incêndios florestais, e que isso chegou em São Paulo, e o céu daqui 3 horas da tarde, cara, escureceu, Mogi também ficou assim, né, mas o céu de São Paulo estava no escuro 3 horas da tarde, por conta
de eventos climáticos, na verdade, de incêndios ocorrendo na região norte, né? Então, eu não sei te informar se o nosso bioma é mais resiliente ou não neste ponto, e o que faria, eu imagino que esteja sim relacionado com a circulação geral da atmosfera, mas essa sua dúvida é muito, muito interessante, inclusive até para se discutir em sala de aula, né? Porque a região metropolitana de São Paulo não foi atingida. Eu sei que tem uma questão de localização geográfica também, né? Sendo que Ribeirão Preto, em termos de localização, estaria mais próximo daqui do que de Brasília, tá? Eu vou tomar o cuidado de perguntar para um biólogo, para não falar algo que eu não saiba, porque isso é importante, e eu tiro sua dúvida na próxima aula, tá? Porque sobre a hipótese de circulação geral da atmosfera, você também já falou que já levantou essa hipótese. E obrigada pelo comentário, né, porque é uma questão importante, né, e é uma dúvida super válida. Gostei mesmo, obrigada, tá bom? Eu prometo que eu te trago uma resposta do lado biológico, do lado dos biólogos na próxima aula, sobre a resiliência dos biomas, se a Mata Atlântica é ou não mais resiliente em relação a esses outros, ok? Obrigada, viu, pela pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário sobre a aula? Tudo bem? Ok, então. Gente, então eu vou encerrar a aula de hoje. Na aula que vem, a gente continua falando dessas temáticas, nós vamos falar um pouco de recursos naturais, de outras atividades relacionadas a desenvolvimento econômico também, ok? Que é o segundo tópico. E aí, esse documentário que eu comentei com vocês da Amazônia, Sociedade Anônima, como esse assunto da Amazônia, a gente continua falando, eu vou passar esses 10 minutinhos, são 10 minutinhos, na verdade, são várias partes, né, esse documentário, mas eu vou mostrar só uma, e aí eu passo na aula que vem para vocês também, ok? No meio da aula, talvez, ou no início eu vejo certinho, mas eu passo ele para vocês. Eu queria agradecer, ok, a participação de vocês, obrigada pelos comentários, e caso vocês tenham outras dúvidas, algo do tipo, caso surjam, eu fico à disposição para atendê-los também. Eu estou no grupo, que vocês também estão, e a gente se encontra em uma semana na aula do dia 11/9, tá bom? Muito obrigada, boa noite para vocês, bom descanso, obrigada por ficarem até agora. Boa noite. Boa noite, Até a próxima. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima semana. William, eu vou disponibilizar... Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.